Bem-vindas ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Toda quarta-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify tem um novo episódio aqui para você. No Deixa Ela Falar a gente fala de saúde, de qualidade de vida, bem-estar e tudo sobre o universo feminino. Hoje eu tenho uma convidada muito especial que é a Ana Paula Silva. Ana, seja bem-vinda ao Deixa Ela Falar e eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a Ana na fila do pão? A Ana na fila do pão. Então, a Ana, quem sou eu? É até uma pergunta meio filosófica, mas assim, eu trabalho com redes sociais desde 2019, eu comecei nessa área fazendo, na verdade, design para redes sociais, passei por startup, também tive a parte de trabalhar para agências de fora, quando eu quase consegui um burnoutinho, mas aí sentei, avaliei tudo que eu precisava fazer para sair, junto com a querida amiga minha que me ajudou muito nesse processo, a Ju. E, assim, quando eu avaliei que poderia ter o meu negócio, poderia investir nisso, eu vi ali uma oportunidade de trabalhar com o que eu de fato eu gosto, que é com pessoas, trabalhar com criação. Eu sou uma pessoa que eu me considero muito criativa, então para mim assim foi uma válvula de escape muito grande essa parte assim de poder fazer, ter, criar da forma que eu achava melhor. Legal, Ana. Conta um pouquinho pra gente da sua formação profissional, porque eu sei, como eu já te conheço há um tempo, mas o pessoal não, né? Já começou engenharia, enfermagem, gente. Essa mulher, assim, ela é multitarefas. Ela é tem horas que ela fala coisas que eu olho assim pra ela e falo assim: ah, não, é porque ela fazia engenharia. Conta pra gente um pouquinho da sua formação profissional. Então, eu saí de casa, eu tinha 16 anos para fazer enfermagem. Eu terminei o curso, mas eu não me via ali naquela profissão. Então eu peguei e falei: "Mãe, eu não vou formar nisso". No último ano, em vez de eu falar no começo, eu falei no último ano que não queria formar e voltei a fazer vestibular, porque eu queria, na época, passar em medicina. Fui para enfermagem, porque não tinha passado em medicina e aí fiz vestibular, fiz 1 ano, eu jurava que com 1 ano de estudos e indo todo dia na quinta-feira santa na igreja católica e pedindo para o santíssimo eu iria passar, e eu não passei, claro. E aí passei em engenharia aqui em Juiz de Fora e também passei em Ouro Preto. Uhum. Só que Ouro Preto era uma cidade universitária que tinha muita fama de festa, de república, então eu tinha muito medo, assim, de ir para lá e me perder no rolê. E aí eu falei: "Não, vou para Juiz de Fora, é um lugar estratégico, tá entre ali São Paulo, Rio, um passo, então eu vou para Juiz de Fora". E vim. Fiquei por 3 anos na engenharia, dando murro em ponta de faca, porque não era o meu lugar ali. E eu me esforcei muito para pertencer àquele ambiente, fiz bons amigos lá, que eu cultivo eles até hoje, mas eu falei: "Não, isso aqui não é para mim, gente, eu tô perdendo, tô me desgastando", comecei a ter crise de ansiedade frequente, e aí eu fiz um período de arquitetura, também não era para mim, eu falei: "Que é isso, não é mesmo, eu não presto para nada, eu não presto pra enfermagem, eu não presto pra engenharia, eu não presto pra arquitetura, o que que eu presto?". Aí eu sentei e falei: "Tá, eu sou uma pessoa que gosta de criar, de desenhar, sempre gostei disso, eu vou para artes". Uhum. Aí eu troquei, eu fiz vestibular de novo e entrei na artes e design. Excelente. E foi totalmente diferente, porque lá eu parecia que eu com os pés nas costas eu fazia tudo, para mim era tudo muito simples, muito fácil, e formei. Formei na pandemia, tive um período que eu fiquei estudando na pandemia, trabalhando, mas formei e E agora tá eu tô por aqui. aí, trabalhando pra caramba e exercendo Uh. toda a sua criatividade, com redes sociais para outras pessoas e outras empresas, né, Ana? E Sim. você veio de Juiz de Fora, você é da onde mesmo? Conta pra gente. Ah, eu queria até mandar um beijo aí pra minha cidade. Menina, Muito bom. eu sou VIP, gente. Eu vim do interior do Pará, VIP. Eu sou de Uruará, no Pará. Minha cidade tem 36 mil habitantes, 33 anos só. Eu tenho a idade da minha cidade, Que praticamente, legal. 33, 36 anos no máximo. É uma cidadezinha que fica ali na Transamazônica. Foi fundada por causa disso. E eu tenho muito orgulho de lá, gosto muito das pessoas de lá. Lá tem um busto seu, porque você que fundou a cidade, né? A cidade tem Né? 33 anos? Não, Não tem. um dia vai ter, um Vamos dia vai ter. providenciar esse busto. Vamos. Mas vamos lá, Ana, vamos falar um pouquinho do seu trabalho, né? Agora você ficou até séria, gente. Quem tá assistindo deve ter até visto, né? Mas vamos lá. Ana,
Você tem uma linguagem que mistura emoção com análise crítica. Você acha que esse tipo de conteúdo mais visceral é uma resposta ao cansaço que as pessoas sentem no conteúdo superficial que a gente vê hoje nas redes sociais de uma maneira geral? Total. É uma tendência que eu tenho observado bastante, assim, ultimamente, se você vê, alguns perfis, eles têm viralizado com carrosséis que aprofundam bastante, temas, às vezes até polêmicos, de uma forma bem, assim, crítica, como se você tivesse com a linguagem mais documental, assim: "Descubra como fulano de tal atingiu tantos mil seguidores e o que tem de maléfico nisso tudo". Aí você fica: "Nossa, o que que tem de maléfico nisso tudo?". E aí o cara explora aquele conteúdo de uma forma tão profunda e traz tantos dados, e isso faz com que aquilo prenda a sua atenção. Eu acredito muito num futuro de conteúdo mais slow content, um conteúdo mais devagar, mais pensado, e assim, eu vejo muito valor nisso, nesse tipo de conteúdo que é curado, principalmente com dados que a gente tem ali que está em alta, entendeu? Então, para mim, isso aí faz muita diferença e eu acredito nesse tipo de criação. Sem deixar de lado, sem abrir mão, é claro, também, da parte do humor, porque ninguém entra na rede social para ter uma palestrinha, para, né? Uhum. Eu acho que é muito interessante você trazer, se é do seu perfil, trazer esse seu lado também mais bem-humorado, mais leve, junto com, claro, aquilo que você tem a oferecer. Ah, mas deu 2 likes, não importa. Você está colocando ali o que você acredita. Sim. Você falou de conteúdo slow content, né, falou também um pouco de humor, e eu sinto que muitas pessoas na rede social, às vezes, ficam reticentes em colocar conteúdos de humor. Você é uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa extrovertida e a gente lida bem com isso. Como que você faz para trazer isso para o seu cliente quando, às vezes, ele tem um bloqueio? Então, tem clientes que, de verdade, a linguagem dele não funciona, ele não é aquela pessoa, então não tem como. Eu procuro muito entender quem é esse cliente, inicio tudo com um briefing, né, para entender do que ele gosta, o que ele faz, quais são os hobbies. Tem cliente que responde, tem cliente que não responde o briefing, e é isso, é a minha dica: respondam o briefing, é muito importante para a gente. E assim, tem cliente que eu falo: "Olha, isso aqui não vai dar para você, Uhum. mas a gente pode trazer algo na sua área que esteja em alta. Então vamos começar a pesquisar ali o que a gente pode, minerar para trazer para o seu conteúdo de forma que fique assim: "Nossa, estou comentando algo que está em alta, mas não estou perdendo a minha autenticidade, eu não sou de fazer gracinha". Sim. Então eu considero sempre muito isso, assim, "Isso faz sentido para você? Isso Uhum. não faz?". Mas eu adoro quando o cliente ele é mais bem-humorado, é muito mais fácil, Aham. é bom mesmo. E isso não quer dizer que você vai ter que ficar fazendo dancinha de TikTok, né, Ana? Porque quando algumas redes sociais surgiram, principalmente o TikTok, muita gente ficou baseada nesse tipo de conteúdo. E vai muito além disso. Existem conteúdos de humor que são super inteligentes, né? E às vezes traduzem, mas tem muito a ver também com o tom de voz, com a personalidade da pessoa, com a personalidade da própria marca em si, não é? Exatamente. Tem um cliente que é mais sério, que às vezes você pode usar até da ironia para colocar isso, assim, de uma forma, tipo, o cliente sério lá fazendo a dancinha e comunicando coisas, tipo assim: "Hoje eu vou fazer um conteúdo para vocês prestarem atenção em mim". Eu já vi um vídeo assim, ele começa a Hum. dançar todo sem graça e começa a falar os dados que ele precisa trazer, que é aquela brincadeira de você trazer, assim, pro seu ouvinte o que o algoritmo quer. Tipo, eu tô seguindo o algoritmo, mas eu tô seguindo do meu jeito. Sim. Tô zoando com tudo isso aqui, então eu acho isso Aham. também muito esperto, muito legal. Isso. E falando em algoritmo, você fala muito sobre a alma do conteúdo, mas ao mesmo tempo tem que postar no horário, com uma legenda otimizada, com engajamento. Tem como a gente agradar o algoritmo e ainda manter a integridade criativa? Cara, isso é uma das maiores dificuldades. Por quê? Porque em alguns momentos eu já me vi refém dessa criação, já pensei: "Nossa, não, tem que fazer, tem que ter quantidade, tem que acelerar", e realmente, gente, tem que acelerar. Hoje em dia, as redes sociais pedem isso, pede que você esteja ali todo dia, de alguma forma presente, eu não vou mentir, isso é verdade. Só que o problema é, isso é sustentável? Por quanto tempo vai ser sustentável?
E outra coisa, a autenticidade, ela precisa também, às vezes, infelizmente, ser dosada. Vai ter coisas que você vai ter que fazer que em alguns momentos vão parecer: "Nossa, mas eu não queria estar fazendo isso". E é a vida adulta. Uhum. A gente vive uma vida que muitas vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não quer fazer. "Ah, eu não gosto de postar todo dia". Tá, mas o que você quer? Você quer atingir o seu objetivo? O que você: "Não, eu quero só 3 vezes na semana". Tudo bem, esse é o seu objetivo? Vamos que vamos. Mas, voltando, né, agradar o algoritmo ou manter a autenticidade? Eu acho que não precisa ter um "ou" nisso, pode ter um "e". Eu Uhum. posso também agradar o algoritmo, mantendo a minha autenticidade, desde que eu saiba o que eu quero atingir. Legal, muito bom. É isso mesmo. Tem que ter a tal da intencionalidade que está muito em alta ultimamente, né? Exato, você tem que saber o que você quer, antes de tudo. Hoje, Ana, a gente vê muitas mulheres compartilhando rotina de treino nas redes sociais, mas são julgadas não pela disciplina, e sim pela estética. Na sua visão, como que essa cobrança impacta mulheres que usam as redes para se expressar e não necessariamente para vender o corpo? Então, eu passo por isso também, porque eu treino, né, Aham. e assim, eu me cobro e é um pouco cruel isso, porque muitas vezes eu poderia estar, falando: "Olha gente, que legal, eu vim", mas eu tô mais preocupada em mostrar: "Nossa, como que eu vou tirar uma boa foto?". Não vou mentir, eu também entro nessa neura, eu acho que muitas pessoas também entram. É pra gente se sentir bem com a gente, né, é legal a gente se sentir bonita, né, E isso, se sentir bem pra gente também também, mais pra gente do que para o outro, que é mais importante, né. exato, também faz parte do jogo, né, você se sentir bem, mas, eu já me peguei nessa situação de, eh estou me exercitando, mas não vou postar uma foto minha do meu corpo, porque eu não estou feliz com ele. E realmente eu não estou feliz com o meu corpo atualmente, isso é uma verdade. E essa pergunta é interessante no sentido de, muitas vezes a gente deixa de prestar atenção nos nossos esforços diários. De ter até mesmo, essa gentileza, né, que foi falado, de se olhar e falar: "Poxa, meu corpo não tá legal, às vezes estão cobrando isso de mim, que eu tenho um corpo legal. Uai, mas você malha já tem 3 anos, por que seu corpo não tá legal ainda?". "Poxa, mas eu tô dando o meu melhor aqui, eu Sim. tô vindo todo dia, você não sabe o que eu tenho passado", né. E às Uhum. vezes, eu até falo disso, de trazer isso para as redes sociais, trazer essa vulnerabilidade. "Gente, eu queria treinar hoje, eu não consegui, porque foi um dia muito difícil, foi pesado para mim", e essa vulnerabilidade faz com que outras pessoas se conectem com você. Sim, total. Então, isso é uma coisa que eu me cobro, né, não sou, tipo, já não evoluí a nível de pensar: "Pô, vou postar assim, meu tô nem aí para o meu corpo, não sei o quê", não evoluí nesse nível. Uhum. Mas eu tento sempre me olhar com gentileza de: "Hoje eu fui, 3 de Sim. 4, 2 de", né. E isso conecta com a realidade de muitas outras pessoas que buscam a atividade física como um momento de autocuidado, de bem-estar, que eu estava falando com a Patrícia, né, no nosso último episódio, que a atividade física ela não pode ser mais um check, mas uma obrigação na nossa lista, né, como um "tá pago". Qual que é a sua dívida é com quem, né? Então, assim, vou buscar o balde. Gente, espera aí, às vezes você quis comer alguma coisa que realmente fazia sentido para você naquele momento e vai chegar o momento de você se exercitar, mas usufruindo de todas as possibilidades de ter um corpo saudável, porque imagina quantas pessoas também gostariam de fazer atividade física, poder frequentar uma academia de ginástica, poder correr, e hoje, às vezes, não tem um corpo que possibilita isso. Então, não tem uma saúde para isso. E é muito importante a gente poder aproveitar todas as possibilidades de ter um corpo saudável. Com certeza. E existe hoje, Ana, uma ideia da mulher que dá conta de tudo. Ela treina, ela cuida da pele, ela é criativa, tem um feed impecável. Como você vê o impacto disso na saúde mental e dos seus clientes? Assim, são tantas cobranças diárias que eu vejo cliente meu, às vezes, chegar para mim e falar: "Nossa, mas eu não quero postar isso porque não ficou legal". Aí eu falo: "Calma".
Não precisa performar o tempo todo. Tem coisas que você pode fazer com mais calma, olhar e tentar se conectar de verdade com quem está ali te assistindo. Não precisa, querer trazer sempre um vídeo institucional totalmente produzido para sua rede. Isso não é necessário, sabe. Às vezes, você pega o celular na sua casa aqui com a máscara facial e conversa com as pessoas. Fala de humano para humano, a gente se reconhece, a gente tem isso. "Olha, eu tô te falando aqui como um humano, que também tem medo, que também tem dúvida". Só que as pessoas têm muito problema com isso. Por quê? Porque a gente está tem até um filósofo que eu gosto muito, que é o Byung-Chul Han, ele fala da sociedade do cansaço. Todo mundo, quer performar muito, a gente se tornou CEO de nós mesmos, é até uma frase dele isso, a gente quer o tempo todo estar ali. "Não, eu vou fazer isso, se eu for correr, eu quero correr uma maratona. Comecei a correr ontem, estou me Tudo ou nada, preparando", né? ou tudo ou nada. Se eu for pintar, eu quero logo ser um pintor renascentista. E a gente está muito assim, muito acelerado no sentido de: "Ai, criei uma rede social hoje, eu já quero viralizar, eu já quero ter 100.000 seguidores, eu quero que dê dinheiro, que isso renda, porque eu estou gastando R$ 500 com social media e eu quero faturar meus 5.000", E entendeu? coitado do social media que ganha 500 conto e o cliente ainda quer viralizar com E é isso. assim, bora querer. Aham. Então é muito difícil, sabe. São muitas demandas, é muita cobrança, e eu sempre tento trazer para o meu cliente essa outra visão das coisas, de tipo assim: "Vamos parar, vamos respirar, a gente tem um objetivo, mas existem etapas para chegar nesse objetivo". Muito bom, Ana. Você acredita que hoje as redes sociais, refletem de fato o que é a sociedade, ou elas têm um traço de distorção de tudo, né? Como que você analisa o papel da cultura do Instagram, do TikTok e de todas as outras redes sociais que estão surgindo por aí? Eu vou falar até um chavão que não é à toa que é uma máxima, né, a vida imita a arte e eu acho que vice-versa. A gente vê muitas, revoluções começarem nas redes sociais e, assim, como que as redes podem influenciar as pessoas, né, TikTok, Instagram. Bom, eu uso muito o TikTok, eu sou uma heavy user de TikTok e eu amo, porque é uma rede social que dita moda, assim, o tempo todo, tem os N cores lá que eles lançam, pastel core, não sei o quê, cottage core. Eu Uhum. gosto muito do TikTok e eu vejo que ele tem trazido para a nossa sociedade mudanças até profundas, no sentido do principalmente essa Gen Z tem falado bastante da questão do trabalho. Porque se o salário é mínimo, o trabalho vai ser mínimo. Eles têm a coragem de falar coisas que nós millennials não tivemos coragem de falar, de reclamar muitas vezes. E eu vejo que muita coisa tem mudado graças a eles. Eles estão dando a cara a tapa para fazer essas mudanças que a gente já vem de uma geração de: "Não, você pode fazer tal coisa? Posso. E pode fazer mais aquilo? Posso, claro que eu posso". Porque a gente tem aquele medo assim: "Pô, se trabalhando tá ruim, imagina sem trabalhar, né". É. E eles não, eles já têm, assim, essa ideia, esses limites bem delimitados, assim, eles falam: "Não, até aqui é onde eu vou. A partir daqui você não vai comprar minha alma, você não vai comprar minha vida, eu só trabalho para você, e se você tá achando que tá ruim, eu saio, eu não tenho medo de sair". Porque outra coisa também que as redes sociais têm trazido para essa galera é a ideia de que o futuro é muito complexo. As coisas, estão indo para um caminho talvez até irreversível, tanto em termos de clima, quanto em termos de governo, e aí a gente quase entrou numa guerra recentemente. Então tudo isso traz um pouco de aquela sensação de: "Pra que eu vou me esforçar tanto? Pra que eu vou insistir?". Uhum. Uma desesperança mesmo, sabe. E eu admiro a coragem deles, dessa geração, e gostaria que a gente também se inspirasse neles e olhasse eles com mais carinho, porque eu também vejo muita crítica. "Ai, que esse Sim. povo não quer trabalhar, esse povo não sei o quê, não sei o que lá", não. É Uhum. outra geração que tá ensinando pra gente coisas que a gente nega pra si mesmo às vezes. Sim, eu acho que essa geração, né, eu sou da geração da década de 80, tenho 40 anos. Qual que é a minha geração que eu Milênio. millennial. A gente tem o medo de desagradar
né? O medo de não conseguir trabalhar, não conseguir ter renda, até porque os nossos valores tá muito ligado a ter um carro, a ter uma casa, enquanto essa nova geração, ela já é a geração de compartilhar as coisas, do Airbnb, da Uber, que nem sempre eles vão estar interessados a ter uma carteira de motorista, a comprar o seu carro, a ter uma casa própria, que é a mentalidade já da galera da minha geração para cima, né, dos meus pais, que são pessoas, gerações acumuladoras, que têm muitos bens, que compraram muitos imóveis, também porque viveram um processo de escassez muito grande. Então, isso que você falou, eu também vejo dentro da minha casa com o meu filho. Ontem mesmo eu estava conversando com ele, eu falei assim: "E aí, vamos tirar sua carteira de motorista? Ah, isso não é prioridade para mim agora. Ah, vamos e o seu telefone, você não vê necessidade de trocar? Ah, mãe, eu sou do tipo de que vai usar o produto até ele de fato estragar". Gente, ele tem um iPhone 7 Plus, um iPhone de botão ainda, tá? E para Maravilhoso. ele não é mais importante nesse momento trocar um telefone. Vive dentro de eu perguntei para ele: "Você está comprando as suas roupas em brechós porque você gosta ou para você economizar?". Ele falou assim: "Porque eu sou da sustentabilidade. Eu vejo que a internet digita muito moda e é muito dessa questão de comprar compulsivamente, e eu não sou essa pessoa, eu sou a pessoa do brechó, do upcycling", e, dita ali as regras dele de como se vestir da moda, né, muito legal. Isso é maravilhoso, porque assim, eu vejo tem uma coisa que chama Project Pen, que é você de fato fazer isso que o Daniel falou, você usar tudo até o final. E desde que eu comecei isso, eu me conscientizei muito sobre esse consumismo desenfreado. São 2 faces da mesma moeda, porque enquanto eu tô rolando o feed ali, tô vendo várias propagandas do tipo: "Ai, você precisa disso, você precisa desse blush, você precisa dessa roupa", por outro lado, eu tô rolando também e vejo: "Olha, vou usar até o fim, eu não vou comprar outro até acabar". E quanto mais você curte essa parte, esse lado do algoritmo, mais você é influenciado a ser uma pessoa mais consciente, menos consumista, e eu acho, assim, maravilhoso, esse jeito dele e Ah, o que ele legal. tem mostrado para você também, né. Sim, sim. E acho que tem surgido vários perfis no Instagram, falando dessa questão, né. Tem alguns que eu gosto muito, que é o Graninhas, que ensina muito a como economizar e como consumir de maneira consciente. E também uma nova tendência agora também é da bebida alcoólica, né, aquele que você me indicou inclusive, que é o Tem Gente Que Não Bebe, que tem muito a ver com essa geração agora, que faz pouquíssimo, ingere pouquíssima bebida alcoólica, que já é uma nova tendência das novas gerações, né. Muito legal, Ana. E você vem de uma cidade bem pequenininha, né, que até hoje eu não sei falar o nome, gente, eu trabalho com a Ana tem 1 ano e meio, acho que é Aruará? Uruara, Uruará. É tão difícil quanto falar mindfulness, falar Aruará. Uruara. Uruará. E você como que você lida com isso, né, nesse processo você acha que isso influencia no seu processo de contar histórias com a sua atuação profissional também? Sim, com certeza. Eu acredito que a gente traz para a nossa profissão, a nossa trajetória, a nossa bagagem, né. Então o meu olhar, a minha forma de fazer, o meu ato de fazer, ele vem muito, dessa minha criação. Eu venho de uma família muito humilde, né, a gente dividia roupa, eu usava a roupa dos meus irmãos e tudo, e passava de um para outro, e a gente tem muito esse carinho de fazer as coisas muito artesanalmente ainda lá. Lá ainda é muito mais devagar, mais calmo, e eu acho que eu trago isso muito também para o meu conteúdo, apesar de ter me beneficiado bastante das tecnologias, eu também não fecho os meus olhos para essa parte de inteligência artificial, que é isso, e me ajuda muito, mas eu trago muito também esse fazer artesanal, assim, esse negócio de: "Ah, eu quero sentar e eu quero debulhar isso aqui". Uhum. E acho que é bem isso. Perfeito, Ana, muito legal. E em meio a isso, né, você fala de contar histórias. Você acha que ainda faz sentido se nichar nas redes sociais?
ou ter aquele conteúdo, mais generalista, né, com um público mais inteiro, inclusive contando as falhas e os dias ruins. É bem polêmico esse negócio de nicho, mas eu vou te falar uma coisa, a minha percepção é que se você tem um nicho, é muito mais fácil. É fácil porque você consegue já ter na sua cabeça aquele universo de coisas que você quer tratar, o que que é caro para você. Agora, uma pessoa que nem eu, que passou por tantas faculdades, que viveu tantas vidas em uma só, eu não consigo simplesmente falar de uma coisa só. E eu digo isso nesse lugar, assim, de que é muito complicado, porque todo dia eu quero falar de uma coisa diferente. Aham. Todo dia eu quero tem dias que eu quero falar de moda, tem dias que inclusive isso vem da minha trajetória no ensino superior, eu fiz o bacharelado interdisciplinar, então eu tive acesso a 5 áreas de criação, né, moda, cinema, artes, a licenciatura e o design. Então meio que você tem muita coisa para falar de tudo, e isso não te posiciona no lugar. Eu sempre indico para os meus clientes: "Olha, vamos focar naquilo que você quer, no seu nicho, isso aqui, vamos mergulhar, aprofundar nisso". Só que, para mim, eu não consigo isso. Não consigo e, assim, não adianta eu tentar, já tentei, não, vou Uhum. falar só disso e não sei o quê, não dá. Para mim, assim, minha mente é inquieta, o que vem na minha cabeça eu tenho que falar e essa é a minha forma. É a Sim. minha forma de levar, tem pessoas que têm outra forma de fazer, e se você se identifica com a minha forma, a gente vai Aham. se dar bem e tudo, mas, que nem eu falei, desse lugar é bem complicado, e se você é assim que nem eu, a gente pode sentar e conversar também, Chama a Ana no direct, @Ana. trocar figurinhas, porque, nossa, é puxado. E isso tem muito a ver com autenticidade e também fluidez, né, Ana, de não ter um perfil extremamente engessado. E acredito eu, assim, numa visão mais, de quem também dá consultoria de marketing e tal, eh, que, você acaba exercendo a sua criatividade, né, e isso também é um posicionamento. Exato. De você se posicionar de uma forma fluida, como você realmente é, e isso acaba criando conexão com outras pessoas que também querem ser desengessadas das redes sociais. Porque, às vezes, as pessoas ficam assim: "Será que eu posto isso? Será que eu posto aquilo? Será que não sei o quê?". Aí eu penso assim: "Bem, depende, né. Você quer passar alguma imagem sua, ok, então quais são as coisas que você gostaria de postar? Tá dentro do que você gostaria, como as pessoas lembrassem de você? Ok. Ou não, você quer se mostrar uma pessoa livre de todos desses engessamentos, né, dessas caixinhas que tem hoje dentro das redes sociais, como você quer que as pessoas lembrem de você?". Então, acho que também tem essa questão, né, de, às vezes, não se posicionar o tempo todo também é uma forma de posicionamento. Exatamente. Sem contar que teve uma época aí que tinha muito, que nem você falou, caixinhas. Ah, o bom profissional, ele usa blazer, ele puxa o cabelo para trás e não Uhum. sei o que, não sei o que lá. Tinha todo um negocinho, assim, um dress code para você aparentar ser bem-sucedida nas redes sociais. Polêmico. Mas, assim, eu não acredito muito nisso e eu tô feliz que isso já passou um pouco também. Eu acredito mais em você fazer as coisas que você acha que sejam convenientes, sem estar, por exemplo, seguindo uma cartilha que muitas vezes não vai te levar onde você quer chegar. Se Uhum. você é uma profissional criativa, você vai mesmo podar tudo isso em nome de se encaixar em um mercado? Eu Uhum. acho que não faz muito sentido, eh, e é isso. É. E é um marketing ostentação, um marketing muito superficial, que às vezes a pessoa encontra você, na rua, né, e você na internet é uma pessoa e você no seu dia a dia é outra totalmente diferente. E Exato. falando disso, você acha que a gente está vivendo um momento de fadiga de conteúdo, das pessoas estarem muito preocupadas em produzirem conteúdo, em postar, como que você enxerga essa exaustão coletiva em relação às redes sociais? Então, eu acho que existe uma fadiga de conteúdo superficial, que nem eu falei anteriormente. Realmente ninguém quer, 5 dicas de fazer tal coisa assim, assim, assado. Ninguém aguenta mais esse tipo de post. Não dá.
Não dá mesmo. Por que você não traz sua visão? Como eu fiz tal coisa? Por Uhum. que você não me dá um conselho, assim, de verdade que você fez e deu certo? E essa fadiga, ela tá muito relacionada ao que tá batido e o que é superficial. Mas eu também, por outro lado, você tá dando vários olhares aqui. Sim. Eu sinto realmente que existe mesmo a fadiga, mas como que eu posso trazer isso de forma que eu não eu sinto que existe uma fadiga por causa da necessidade de agradar a esse algoritmo que a gente falou anteriormente. Sim. E você fica ali no fio da navalha. Se eu não postar com frequência, eu não tenho alcance. Realmente, são plataformas que são muito ingratas. A gente está ali o tempo todo fazendo bilhões de reais para eles, de dólares para eles, e se esforçando e muitas vezes não tem esse retorno que a gente quer, e isso realmente dá esse cansaço, mas ainda me questiono, como que a gente pode fazer isso de uma forma sustentável? A minha saída, que eu tenho encontrado ultimamente, é isso, é fazer no meu ritmo, do meu jeito, da forma que eu sinto que vai me posicionar como eu sou, com a pessoa que eu sou. Não adianta eu ficar fazendo 3 posts por dia, se semana que vem eu tenho 12 clientes ativos, eu não vou conseguir manter isso. Sim. Então toda vez que eu entrar ali, eu quero entrar com uma coisa que eu olho e falo: "Nossa, é isso aí. Gostei disso, quero postar isso". Muito bom, muito legal, Ana. E agora uma pergunta um pouco mais difícil. Como criar algo que realmente se conecta com as pessoas sem se perder nesse turbilhão de tendências? Sendo vulnerável. Brené Brown, né? É, Explica um pouco mais. eu não quero nem ouvir a opinião de quem não está na arena comigo, né. É isso aí, é você colocar sua cara no sol e falar: "Olha, hoje eu vou falar uma coisa que vai desagradar muita gente, mas eu não estou aqui para agradar todo mundo. Eu estou Uhum. aqui para agradar a mim mesma, ao meu propósito", e eu sinto que eu devo falar isso. Se ninguém me aplaudir, eu não estou nem aí, eu estou feliz, porque eu precisava colocar aquilo para fora. E esse é o tipo de criação de conteúdo que eu acho mais sustentável, que é quando você não faz por obrigação de estar lá, mas porque você sente que: "Olha, eu quero que isso aqui esteja lá". Uhum. Claro, tem uma agenda, uma linha editorial para seguir, a gente tem que tratar disso, mas quando a gente for, falar de você, que a gente fale de você mesmo, de quem você é de verdade, quais são suas ideias, o que que você acredita. Claro, Maravilhoso. respeitando todos os limites, no sentido de: você está ofendendo alguém? Isso que você está falando é verdade? Eu acho que isso também tem alguns critérios que têm que ser levados, assim, bem em consideração, porque senão, eh, é bem provável que você caia num lugar muito obscuro da internet. Muito legal, Ana. Eu acho que essa linha tênue, né, entre será que eu tô usando termos preconceituosos, eu tô ofendendo algum grupo, eu tô sendo misógina, homofóbica, alguns exemplos, né, racista, tudo que existe hoje, né, e que hoje sim, a gente precisa ter consciência disso tudo, ter um mínimo de letramento sobre isso é fundamental. E hoje a gente tem a tecnologia e as inteligências artificiais. O que que você acha? Ainda existe um papel para a criatividade de verdade? E o que você acha que diferencia um criador hoje? Existe, sempre vai existir, lugar para o que é humano. Não existe esse negócio de: "Ai, as inteligências artificiais surgiram e elas vão tomar o meu trabalho". Não acredito nisso. Eu acredito que vai separar muito o joio do trigo, tem separado, assim. Se você não sabe lidar direito com a máquina, o momento é agora de você aprender. E vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir diferenciar o que é inteligência artificial e o que não é. Então o momento para começar é hoje. Hoje é o momento para você sentar e falar: "Como que eu vou me posicionar de forma que as pessoas confiem em mim, quando esse momento da inteligência artificial generativa ocupar tudo, as pessoas olharem para mim e falarem: 'Isso aqui é um conteúdo real, isso aqui é uma pessoa que eu confio, que eu quero seguir'". E, assim,
Muito bom. Rolou uma trend, né, há pouco tempo das pessoas postando fotos em preto e branco com qual é o nome dessa trend, você sabe? Não, mas Mas eu vi. enfim, era um prompt pronto, né, que estava sendo compartilhado e muitas pessoas postando foto, inclusive eu postei, mas eu postei já com uma análise crítica, porque eu falei assim: "Gente, tá tão diferente de quem eu realmente sou, tão Aham. diferente da minha aparência", e eu fiz uma postagem falando exatamente sobre isso, porque a foto foi feita por uma inteligência artificial, mas não quer dizer que sou eu e que ela vai reproduzir exatamente quem a gente é. Vai precisar sim de uma mão humana para ir ali lapidar, para falar para ela que: "Opa, não é isso". Então, nem tudo que a inteligência artificial hoje cria, né, é de fato correto, porque tem as alucinações da IA, mas eu acho que a questão da mão humana é algo insubstituível. E uma das profissões que as IAs não vão, de forma alguma tirar do mercado, né, são aquelas que precisam da criatividade. Então, tudo que é repetitível pode ser sim um dia substituído, mas a pessoa que souber usar a inteligência artificial nessa profissão, nessa carreira, para otimizar, né, para trazer um pouco mais de produtividade, ela não vai ser dispensada do mercado. Mas só um link aí com o que você falou da IA e de criatividade. Sim. E você já escreveu: "Parem de influenciar errado". Na sua visão, o que que é influenciar, então, do jeito certo? Influenciar do jeito certo é você trazer uma reflexão para a pessoa que está ali gastando o tempo dela vendo seu conteúdo. Para mim isso é muito importante e é um valor, assim. Porque se você não consegue acrescentar, que pelo menos você não tire, sabe. E é o que a gente tem visto, muita gente tirar das pessoas em nome de ficar rico, em nome de ter alcance, entendeu. Isso para mim é uma coisa que é inadmissível. As pessoas estão ali confiando em você, o nome já diz, você é um influenciador. Uhum. E quando você usa desse seu poder para poder tirar, não faz sentido para mim, não é uma coisa que eu concorde. Seria o jogo do tigrinho, as bets, essas coisas. É um Exatamente, desfavor, né, para as redes sociais. exatamente. Hoje a maior parte uma parte dos jovens, se eu não me engano, estão destinando a maior parte da renda deles para esses jogos, né, de azar, né. Então assim, tá comprovado que isso não é uma forma legal de trazer para as redes sociais, como é uma é um desfavor para o marketing de influência. E por fim, Ana, eu queria ouvir sua perspectiva sobre performance e conteúdo. Uhum. Na internet, muitas vezes somos tratadas como um produto. Como descolar a ideia de valor pessoal da ideia de performar na rede se tornando um produto? Então, como Ela está descolar processando, gente. como como descolar a ideia de Como que valor pessoal. Isso, e diz o que que vem, né, até que ponto vale a pena um valor pessoal ou você se vender por ser Ah, um entendi, produto? entendi, entendi. É o seguinte, então, em nome de viralizar ou de ganhar dinheiro, as pessoas hoje em dia estão sendo capazes de tudo, né. A Uhum. gente tem visto isso bastante. E esse é um tipo de jogo que muitas pessoas jogam, mas que eu não recomendo. Para os meus clientes, principalmente, porque eu fico pensando assim: "Tá, beleza, você vai surfar nessa onda e você vai conseguir atingir o que você queria, mas em nome de quê depois? Como que a gente vai trabalhar isso? Como que a gente vai rentabilizar isso? Como que, quando essa onda passar, a gente vai comunicar outras coisas ou você vai surfar em outra onda de novo e vai ficar conhecido como sendo a pessoa mais barata do universo, que qualquer coisa que aparece para você, você está, aceitando. Então, é até perigoso que as pessoas que não se conheçam o suficiente, não saibam os seus valores ou que não tenham valores, consigam alguma visibilidade. Isso volta na pergunta anterior, né, essas pessoas que não têm, muito esse valor, esse conhecimento do que elas não abririam mão, ou às vezes fazem isso mesmo porque querem fazer,
faz com que a gente tenha essas perdas que você falou anteriormente. Eu acredito muito em você se autoconhecer antes de querer iniciar algo grandioso como é influenciar a pessoa e Uhum. criar conteúdo. Muito legal, Ana, muito bom. A gente está chegando no final do nosso episódio, infelizmente. Antes da gente fazer um bate-bola jogo rápido, que a gente faz com todas as convidadas aqui, eu quero agradecer a Live, que é a patrocinadora oficial do nosso podcast, a Live aqui de Juiz de Fora. Para quem segue a gente aqui nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify, a gente tem o cupom Deixa Ela, que você garante desconto tanto no site quanto nas lojas aqui de Juiz de Fora. E a Live tá com promoção, galera, tá com desconto progressivo. Na compra de 2 peças, vocês ganham 20% de desconto, 3 peças 30% de desconto e 4 peças 40% de desconto. Eu já passei lá semana passada e já garanti os meus looks, inclusive estou usando aqui um hoje, que a Live sempre garante esses looks maravilhosos. Você conhece a Live, Ana? Conheço, maravilhosa. É mais importante, você conhece compra na Live, Ana? Quero. Agora Então, que tem os cupons da Deixa. Isso, já é um convite. A gente vai almoçar ali no shopping, já vai lá fazer as suas comprites. Vamos lá. Bate-bola, jogo rápido. Um conteúdo que você viu e nunca esqueceu. Fala. Tem uma música que eu amo muito, It's Corn. É muito bom, gente. Procurem lá, It's Corn. Gente, essa criança, ela dá uma entrevista falando que ela ama milho, o tanto que ela gosta de milho. Aí toda vez que eu tô pensativa, essa musiquinha vem na minha cabeça. A entrevista foi tão boa que virou uma musiquinha. It's Corn. Que legal. Um vício digital que você queria largar. Não é tigrinho. Eu gosto muito de ficar rolando pedido do TikTok. Eu amo. Gente, TikTok é tudo. TikTok patrocina ela. Uma palavra que define o seu jeito de criar. Essa é bem puxada, hein? Meu jeito de criar. Um minuto de silêncio, barulho de grilo. Agora você me pegou. Uma palavra que define o meu jeito de criar. Bom, quando eu sento para criar, a primeira coisa que me vem à cabeça é estrutura. Como que eu vou estruturar isso? Boa. Já pensou em sumir das redes sociais por completo? Todo dia. O meu sonho, tem até um meme na internet que fala, nossa, eu gostaria de ser concursado e não sei o que, para não precisar de redes sociais. Gente, quem não queria estar em rede social, que trabalha com isso, tá mentindo, porque tem dias que é muito puxado, mas é muito bom também. Porque quando você é uma pessoa comunicativa, você tem a necessidade de falar, nem que seja sozinho. Só que ao mesmo tempo você fica bombardeado por tanta coisa acontecendo, você pensa, nossa, tem dias que eu só queria sumir daqui. Criar é mais técnica ou mais intuição, no seu caso? No meu caso, é intuição. Apesar de eu ter me educado na estrutura, eu olho para uma coisa e eu penso, cara, isso daria um vídeo muito legal. Isso aqui, nossa, olha essa frase, isso aqui ficaria perfeito para começar um post. Sim. Então, para mim, sempre foi intuição, mas eu me eduquei a estruturar isso, porque quem é muito criativo, às vezes viaja na maionese, na Hellmann's Airlines, e aí tem que trazer a estrutura para o negócio, então... Boa, Ana. Agora eu gostaria que você deixasse os seus contatos, onde que o pessoal te acha, quais são suas redes sociais, vende aí o seu peixe. Gente, as minhas redes sociais é @ana.auramkt, se ainda tiver esse arroba, porque eu vivo mudando. No TikTok eu mudo toda semana, então é isso, é o mesmo, @ana.aura, Ana da Aura MKT. Ela esqueceu. E vocês podem me achar por lá, vocês podem me achar na Soma também. Isso. Maravilhosa. E eu tô, assim, muito feliz de estar aqui, porque, nossa, eu me sinto a radialista. É muito bom. Muito bom, Queria gente. falar mais. Queria falar mais, tá? A gente vai voltar semana que vem, então, com mais um episódio pra você. Se Deus quiser. Brincadeira, pessoal. Mas, Ana, eu vou te convidar, sim, não vai ser semana que vem pra você voltar, porque a gente já tem outras agendas aí, mas em breve eu espero que você esteja aqui novamente, tá bom? Ai, obrigada, Fê. Obrigada pelo convite. Pessoal, e para vocês que chegaram até o final do Deixa Ela Falar, quero agradecer a audiência e dizer para não esquecer
de se inscrever no nosso canal e não esquece também, quarta-feira às 19 horas tem um novo vídeo para vocês no YouTube e um novo podcast para vocês no Spotify.